Lendas da ciência. Curar. Distribuição Sinapse. Versão brasileira RGA Rio. A medicina é uma prática dos corpos. É uma relação ao corpo. Fazemos uma diferenciação completamente ingênua e evidente entre o corpo da criação, cheio de saúde, e aquele do qual a medicina se compadece e observa. O corpo que cai, o corpo caindo. Nesses corpos que caem, existe o corpo que sofre, o corpo que às vezes uiva de dor, o corpo agonizante à beira da morte. É esse que, para nós, representa o problema da dor, a dor física, a dor corporal, mas também a dor da alma. E também a injustiça, a dor social e cultural. Enfim, o conjunto de dores que nossa vida pode suportar. Sim, o médico, seja ele do corpo ou da alma, se compadece diante desse corpo. Seja na mais alta antiguidade grega, na China ou no Japão, nas Ilhas Hébridas, nas civilizações desaparecidas como os Incas e os Aztecas, seja qual for a tribo, o coletivo, o desenvolvimento da nação ou do império e seu poder, sempre houve alguém encarregado da cura, dos cuidados, do que nós chamamos há pouco do problema da dor. E esse alguém, nós, pessoas modernas, o reconhecemos como médico. Mas ele era mesmo médico. Às vezes exorcista, às vezes curandeiro, às vezes adivinho, sacerdote, às vezes químico, etc. Ele nunca tem o mesmo nome. A função que chamamos hoje de médica é universal no espaço e no tempo, coisa rara, excepcional. Não se deve dizer que algo que existe hoje tenha sempre existido, mas é o que acontece. Então, o médico sempre existiu, mas não é o mesmo médico. Nunca é o mesmo corpo, não é a mesma relação com o corpo, segundo a cultura. Será que o corpo descrito pela medicina chinesa é o mesmo corpo que nós descrevemos? Não é o mesmo corpo. Já que não é o mesmo corpo, não é o mesmo discurso médico. Não são os mesmos sintomas, nem as mesmas dores. Portanto, não é a mesma medicina. Quem é o médico? É o filho do saber e da compaixão. Se ele não possuir uma dessas duas qualidades, ele deve mudar de profissão. Ele precisa conhecer os indivíduos singulares vivos. E ele precisa amá-los. Mas para conhecê-los e amá-los, ele precisa encontrá-los. Como eles estão dispersos no espaço, nas culturas e no tempo, ele precisa viajar.
Alexandre Yersin, já no século XIX, é o que poderíamos chamar de médico sem fronteiras ou médico do mundo. Ele nasceu em Lavaux, perto de Aubonne, no cantão de Vaud, na Suíça. Trabalhou no Instituto Pasteur. Lá ele encontrou um grande homem. Erudito, biólogo dos camponeses de sua época e da agricultura de seu país, Pasteur estuda o vinho e a cerveja, as fermentações da fazenda, as vacas, a vacinação, os cachorros e a raiva. Para Yersin, faltava explorar o corpo em situações exteriores aos seus limites, agrícola e nacional. Eu pedirei uma licença de 1 ano ao Sr. Pasteur a partir deste outono e procurarei um emprego de médico auxiliar em alguma empresa de correio marítimo, com um salário de 200 francos por mês e, além do mais, casa e comida. Pasteur é o cientista que pode ser comparado ao médico de família que vive na estrada. Yersin é o viajante e, ao mesmo tempo, o cientista e o médico de família, que aprende com outras culturas e nos ensina a gostar. Apesar de ser em lugares diferentes, os dois viajam para e dentro do corpo humano. Ele embarca para Manila e Saigon, pois ele acaba de assinar um contrato com a companhia de correio marítimo. Sempre sonhei em descobrir o mundo, em explorar. Quando somos jovens, nada nos parece impossível. Imaginamos sempre que viveremos coisas incríveis. Alexandre Yersin vira médico titular a bordo dessas pequenas empresas de correio que de Saigon partem em direção aos portos do Extremo Oriente. As escalas duram 10 dias. Todos os dias ele anota as suas impressões em seu diário. Em suas horas de folga, aprende a falar o anamita e o português. E escreve para sua mãe. Janeiro de 1891. Querida mamãe, meu trabalho a bordo não é nada complicado. Pela manhã, às 9 horas, começa a consulta. Se há homens doentes, eu os examino. Antes da partida do barco, tenho de ir ao hospital buscar o certificado de saúde necessário para que não se tenha que fazer quarentena em Manila. Então, não me falta tempo livre. Você me pergunta se estou tomando gosto pela prática médica ou não. Sinto muito prazer em cuidar dos que me pedem conselhos, mas não gostaria de fazer da medicina uma profissão. Isto é, nunca poderia pedir a um doente que me pague pelos cuidados que eu possa ter lhe dado. Eu considero a medicina um sacerdócio, assim como o exercício de um pastor. Pedir dinheiro para tratar de um doente é um pouco como pedir para que ele escolha entre a carteira e a vida. Essas são ideias que, eu sei, não são compartilhadas por todos os meus colegas, mas são as minhas e acho que teria muita dificuldade em abandoná-las.
Na Indochina, ele é mandado para o Eridã, um barco que faz o percurso entre a Cochinchina e as Filipinas. Depois para o navio Saigon. E agora aqui está ele em Hanoi, percorrendo a Baía de Along e a foz do Rio Vermelho. Quando o Saigon singra as costas de Anam, pode ver a cadeia anamita, que nenhum europeu tinha ainda atravessado. E assim o fará. Então, os pequenos barcos de correio continuarão a fazer os mesmos percursos, só que sem o médico francês. É assim que o médico vira geógrafo. Pois Yersin partiu em direção a uma região pouco conhecida, em algum lugar entre a costa de Annam e o Mekong. Ele não para de tirar fotografias. As dificuldades de transporte são um problema que se manifesta em cada vilarejo, de modo que Yersin faz a sua viagem a pé. Ele chega ao platô de Lang Biang. Ele faz o levantamento topográfico das vias de acesso em direção a Cochinchina, Annam e Camboja. É nesse lugar, em Lang Biang, que foi erguida a cidade de Dalat. Minha impressão foi forte quando, ao sair da floresta de pinheiros, cheguei à beira desse vasto platô nu e acidentado, dominado pelo triplo pico de Lang Biang. Essas ondulações me lembravam um mar atormentado por um enorme vagalhão. O frescor do ar me fez esquecer o cansaço e me lembro da alegria que eu senti em correr como um jovem colegial subindo e descendo as colinas verdes a toda velocidade. Eu tinha a impressão de estar em um chalé suíço, na montanha, e de ouvir os sininhos das vacas voltando do pasto. No dia 14 de maio de 1892, Yersin embarca em um rio sinuoso de 50 metros de largura aproximadamente. Subindo em direção ao norte, Yersin situa exatamente o local da nascente do Dong Nai, longo rio que serpenteia do platô de Lang Biang até Saigon, onde ele se transforma em um largo delta. Ele descobre um afluente do Mekong, o grande rio. Ele o desce de sua nascente até sua embocadura. E aí, a lenda heróica do explorador alcança a legenda do mapa. A partir de então, pode-se, graças a ele, ligar nesse mapa a costa de Annam ao rio Mekong. Há mais de 10 anos foram assinalados casos isolados de peste em Yunnan e na Mongólia. Nos primeiros meses de 1894, a doença aparece em Cantão. Ela faz horríveis estragos, matando em pouco tempo mais de 60 mil pessoas. Em maio de 1894, Hong Kong é atingida. A praga se espalha com rapidez. Ela mata, se transmite do doente ao homem saudável, sem se importar com as barreiras que tentam erguer contra ela. Alexandre Yersin, médico de segunda categoria, encarregado da missão pelo governo indochinês, chega à Indochina no dia 15 de maio de 1894. Ele se instala em um laboratório improvisado. É desta casa de palha que saiu uma das maiores descobertas da bacteriologia moderna. Aqui ele descobre o bacilo da peste.
Tizé, jovem chinês de 18 anos, aluno do seminário e desempenhando a função de enfermeiro, sentia-se mal há alguns dias. Cansaço e dor de cabeça. Até que no dia 26 de junho, às 10 horas da manhã, ele se queixou de uma dor aguda do lado direito da virilha. Ao meio-dia, a febre apareceu subitamente e o doente fica de cama. O jovem chinês estava sonolento. Ele não conseguia ficar de pé sem sentir vertigens. Sentia uma fadiga extrema. A febre estava alta, a língua ficou pesada. Tínhamos diante de nós um caso confirmado de peste. A violência dos primeiros sintomas permitia chegar à conclusão de que o caso era grave. Às 5 horas, 6 horas depois do início da doença, dou uma injeção de soro. Nesse instante, o doente vomita e delira, sinais alarmantes do rápido avanço da infecção. Às 6 e às 8 horas da noite, mais injeções. Das 9 à meia-noite, não há nenhuma mudança no quadro do paciente, que continua sonolento, se agita e se queixa bastante. A febre continua alta e ele tem um pouco de diarreia. A partir da meia-noite, o doente fica mais calmo. E às 6 da manhã, quando o padre diretor vem saber notícias do doente, este acorda e declara que se sente curado. A cura foi tão rápida que se várias outras pessoas autorizadas não tivessem visto como eu, o paciente, na véspera, eu teria quase chegado a duvidar que tivesse tratado um caso de peste. Essa noite, passada ao lado do meu primeiro doente de peste, foi cheia de ansiedade para mim. Mas, na manhã seguinte, quando o dia chegou junto com o sucesso, tudo foi esquecido, até mesmo o cansaço. A descoberta desse micróbio por Yersin, mostrando que entramos na era pasteriana, é sem dúvida uma descoberta sem precedentes. Talvez banal para nós, mas fundamental na época. Quando uma epidemia atingia uma cidade ou aldeia bruscamente e destruía em alguns dias 1/4, 1/3 ou a metade da população, quando na mesma semana desapareciam de 2 a 3 gerações, quando atingiam a mortalidade espantosa, que era morrer da peste pulmonar em 3 dias, morrer em uma semana da peste bubônica, tudo isso queria dizer que as pessoas morriam sozinhas. Eram, depois disso, enterradas em covas, cavadas apressadamente, transportadas nuas em carroças. Não havia mortalhas nem caixões. Jogavam tudo nas covas e elas eram cobertas rapidamente. Portanto, a descoberta do bacilo da peste para uma humanidade que arrastava com ela a lembrança coletiva dos séculos passados, da atrocidade da peste, a descoberta de Yersin tinha um significado realmente especial. Ela desmitificava a peste, mas ele fez uma segunda descoberta, tão fundamental quanto a do bacilo responsável. Mostrou que a peste não é uma doença do homem, mas uma doença dos roedores. Que a peste humana vem da peste murina. Isto terá consequências tão importantes quanto a descoberta do bacilo, porque será possível lutar contra os roedores e, durante anos, enquanto a peste se espalha pela via marítima no mundo todo, vai começar a luta contra esses roedores, esses caixeiros viajantes da peste. A peste aparece agora em Nha Trang. Os anamitas são atingidos. Os primeiros casos surgiram em março, no vilarejo de Kulao, do outro lado da foz do rio Nha Trang. Os habitantes venderam porcos aos marinheiros de vários juncos chineses durante sua escala na costa de Annan, a caminho de Singapura. Um pescador morre subitamente, com um pequeno bulbo inguinal e alguns gânglios femorais.
Yersin encontra novamente o seu bacilo. Rapidamente, outros casos surgem no vilarejo, ganhando as casas, uma após a outra, como uma mancha de óleo. No dia 5 de setembro, diante do avanço persistente da peste, na parte até então poupada da aldeia, Yersin toma uma decisão radical. Ele manda construir uma nova aldeia a 2 quilômetros dali, em uma zona não atingida. Na manhã do dia 15 de setembro, ele ordena a evacuação completa de todas as casas do vilarejo de Nha Trang, que são imediatamente queimadas. Em abril de 1899, Yersin declarou a extinção desses novos focos e o fim da peste em Nha Trang. A peste agora ataca os rebanhos da Indochina. Durante a sua travessia pelas aldeias, Yersin observa a mortalidade do gado. A morte ocorre entre 1 e 6 dias. Na autópsia de vários búfalos, Yersin constata as mesmas lesões: intestinos congestionados, pulmões com enfisema. A continuação do trabalho já está traçada. Isolar o agente responsável por essa mortalidade, preparar um soro terapêutico e uma vacina protetora. Yersin improvisa, cria um laboratório, manda trazer animais, cobaias, coelhos, búfalos e vacas. Assim, o médico vira agricultor. Yersin se lembra das pastagens nos Alpes de sua infância e manda trazer da Suíça caixas de sinetas, como tinha o gado de seu país, que aqui servem para espantar os tigres. Desde que nossas vacas carregam sinos, o tigre não as ataca tanto e parece preferir nossos cavalos. Em 1914, Yersin está preocupado com a falta de quinino nos países distantes de onde ele se encontra, e o paludismo pode se espalhar rapidamente. Na costa de Annam, em Nha Trang, ele manda plantar árvores de quinino, onde, apesar das dificuldades, consegue chegar a alguns bons resultados. O médico vira paisagista. Não havia nenhuma árvore de quinino no Vietnã antes da chegada de Yersin. Médico, cientista, inventor, explorador e geógrafo, agricultor, plantador, semeador, ele cria a Escola de Medicina de Hanoi. Ele transforma os laboratórios de Nha Trang e de Saigon em Instituto Pasteur. As vacinas, os soros dados por Yersin são centenas de milhares. Yersin curou centenas de milhares de doentes.
Há palmeiras, seringueiras, árvores de quinino ao redor da casa. É aí que Alexandre Yersin passou os últimos anos de sua vida. Astronomia astrofísica. Física. Radiestesia. Matemática. Automóvel. Rádio e outros. Montanha e alpinismo. Diários de física. História. Eletricidade. Geografia. Na varanda, a cúpula enferrujada cobre o Observatório Astronômico de Alexandre Yersin, médico francês que partiu para Saigon aos 28 anos. Assim como os outros cientistas percorrem a Terra ou o Sistema Solar, o universo, as línguas e as culturas, o médico é o grande viajante do corpo humano em geral e dos corpos reais em sua diversidade. O corpo é uma paisagem singular, insubstituível e inconstante. Ninguém nunca poderá identificar-se com as suas formas. Mas a experiência e o conhecimento das variações corporais, paisagísticas e muitas vezes colossais, o médico os adquire graças a uma longa viagem através da ciência, mas também através do corpo social, do espaço, dos climas, do tempo e em circunstâncias das mais variadas. Então, a vida do médico do campo dá o melhor exemplo ou a melhor legenda para se conhecer realmente a aventura médica em direção ao indivíduo que sofre e seu mundo físico e social particular. Seja a criança vacinada contra a raiva, seja o pastor anamita, ou o lavrador de chapéu cônico na água morna do arrozal. O outro, que é o próximo sem distinção, sempre será a paixão do médico, o objetivo de sua viagem científica e da cura ao final da sua compaixão. É por isso que deve ser chamado de viajante. Viajante da dissecação, da anatomia e dos humores. Viajante das paisagens corporais, do meio ambiente e do clima. Viajante nas diferentes sociedades e nas suas diversas organizações sanitárias.
Viajante sempre à procura do outro, sempre diferente em sua dor e em sua busca humana demais da imortalidade. Laennec, por sua vez, viaja sem se locomover. Laennec é a observação que salva a teoria. Pois se alguém diversificou até a exaustão as descrições singulares das doenças dos pulmões e da pleura, este alguém foi o inventor do estetoscópio. Se a viagem do médico de família o faz deslocar em uma paisagem local, se a viagem de Yersin faz com que ele atravesse o mar e as 1000 barreiras das línguas, a de Laennec percorre os múltiplos chamados e os diversos sinais do tórax e do abdômen. Eu fiquei tão surpreso quanto satisfeito ao ouvir as batidas do coração de uma maneira muito mais clara do que qualquer aplicação direta da orelha. Imediatamente, eu supus que esse meio poderia se tornar um método útil e aplicável, não só ao estudo dos batimentos cardíacos, mas também ao estudo de qualquer movimento que produzisse barulho na cavidade do peito e, consequentemente, à exploração da respiração, da voz, do estertor e talvez até da flutuação de um líquido difundido nas pleuras ou no pericárdio. Dessa forma, novas e verdadeiras paisagens são descobertas pelo tratamento do sinal ouvido, pela precisão de tradução e descrição, pela correspondência precisa com as doenças. A sua doença é uma paisagem, mas uma paisagem ouvida. Diferente dos barulhos de sopro e de ralador, o barulho de couro, comparável ao de um cavaleiro sentado em uma cela nova, acompanha apenas a contração dos ventrículos.
Esse barulho se deve ao atrito exercido pelas folhas do pericárdio no instante em que o coração se expande, isto é, quando os ventrículos se contraem. Isto prova que a membrana do pericárdio, em geral serosa, ficou rugosa e desigual, por causa de uma inflamação. Crepitação, esfregamento característico do couro novo, pleurisia. Papel fino amarrotado, pneumonia. Ruído metálico de lixa, diminuição dos orifícios do coração. Sopro sibilante quando se expira, asma. Estertor úmido ou crepitação, peripneumonia, edema e hemoptise. Estertor mucoso ou gargarejo, catarata pulmonar, tuberculose. Estertor sibilante seco ou assobio, enfisema. Agora vamos viajar no tempo, em direção à antiguidade mais distante e, ao mesmo tempo, da medicina científica mais próxima da atualidade. As duas enviam uma mensagem parecida. No momento da fundação da medicina dita científica, reinava o Corpus Hipocrático, redigido por volta do século V a.C., na Grécia. Grande viajante na Grécia e Ásia Menor, dizem que Hipócrates foi o primeiro a recomendar a audaciosa viagem de exploração do corpo através da dissecação de animais, antes que se tenha a outra audácia, a de abrir cadáveres. Daí surge um avanço enorme em anatomia e na cirurgia que nascia. Essa medicina grega rapidamente se embriagou de abstração, de tal modo que ela associava um saber excelente, o da anatomia, o do conhecimento preciso do corpo, ao de uma medicina relativamente fraca, por excesso de raciocínio e demonstrações, embriagada de tanta teoria, tendo uma observação um pouco deficiente. Mesmo assim, Hipócrates foi o primeiro a tentar descrever a paisagem individual de cada corpo humano, que dependia de seus humores, segundo ele. O sangue, a linfa, as duas bilis, negra e amarela, cujas diferentes misturas explicavam os diferentes temperamentos sanguíneo, bilioso, linfático. É nessas misturas que o equilíbrio significava saúde, enquanto que o contrário, o excesso ou a falta de um dos componentes, causava diversas doenças. Nos textos ou nas tabelas que descrevem esses temperamentos, pode-se ler toda a bioquímica. Primeira paisagem: o corpo aberto e explorado. Segunda paisagem: a mistura dos humores, suas tabelas e seus títulos.
A terceira é descrita no famoso tratado sobre os ares, as águas e os lugares, que coloca todas as questões relacionadas ao meio ambiente físico. Existem terras iguais aos homens. Uns são de natureza análoga a terras montanhosas, úmidas e cobertas por florestas. Outros são como terras secas e leves. Outros ainda são como planícies uniformes e áridas, porque as estações que modificam as formas da terra e as formas dos corpos são diferentes entre elas. Quanto maior é essa diferença, maiores são as variações nas figuras e temperamentos dos homens, pois tudo o que a terra produz está de acordo com a própria terra. Essa geografia médica, que pode parecer muito arcaica aos médicos objetivos de hoje, ou aos biólogos reducionistas atuais, soa de maneira totalmente moderna. Por trás desse texto, há uma noção de paisagem. O corpo é assimilável a uma paisagem e, por isso, comparável aos acontecimentos e fenômenos que ocorrem na Terra. Da mesma forma que existem estações, existem os ritmos do corpo. Da mesma forma que existem divisões na paisagem, existem divisões entre os órgãos. Da mesma forma que há evoluções nas estações e no tempo, há evoluções na saúde, no sofrimento e na dor. Há uma ideia de que nas misturas de fluidos, ar, água e nos lugares da Terra, exista uma certa proporção e harmonia com os lugares e misturas de fluidos dentro do corpo. Mas o interessante não é somente a relação, mas também, talvez, a mistura em si, isto é, essa ideia de paisagem sobre os fluxos, as águas, os ares, os lugares e o vento. Eis o atual manual de anatomia. Ele mostra uma harmonia magnífica entre o conhecimento e a prática. À direita, na antiga página branca, lê-se o esquema de antigamente, coberto de órgãos desenhados com limites muito precisos, para que o bisturi do cirurgião aprenda a cortá-los habilmente. À esquerda, filha da radiografia, a ressonância magnética nuclear reproduz o mesmo local, mas escaneado diretamente de um indivíduo, que poderia ser chamado pelo seu nome e sobrenome, não fosse a proteção do anonimato, onde o detalhe luxuoso apaga as fronteiras e multiplica a diversidade. Rede admirável em uma paisagem densa. Sim, esse pulmão ou essa anca, esse pequeno neurônio, onde há receptores em abundância, pertencem a esta ou àquela pessoa, enquanto que os antigos esquemas imitavam os modelos formais e lisos dos antigos sistemas científicos. Sim, nossa medicina cura, e cura há meio século. Ela o deve à ciência e às ciências. Mas os maiores sucessos, os que nós vimos, tomam apoio em decisões coletivas e, ao fim, em decisões políticas. Sim, o médico se apoia em organismos de saúde pública, sem os quais o seu combate, isolado demais, estaria fadado ao fracasso. O que é um médico hoje? O que diferencia a cabeça médica da cabeça científica? Um médico de um cientista, um médico de um físico, de um químico ou de um matemático?
é que ele é um erudito, um cientista. Mas ele é mais do que isso. Porque um cientista conhece ideias, leis, conceitos, observações. Mas, além disso, um médico sabe perfeitamente que não há doenças, e sim doentes. Seja qual for o seu saber, a doença de um homem ou uma mulher, de um idoso ou uma criança, não pode ser a mesma de jeito nenhum. O médico é um homem que, ao mesmo tempo, é erudito e cientista, porque ele trabalha no universal. Mas, apesar disso, ele deve adaptar sempre as suas ideias à pessoa humana, ao indivíduo. Essa pessoa individual, mesmo que ele a conheça suficientemente como médico de família, pode mudar ao longo do tempo. E então, a doença tem uma infinidade de aspectos. Às vezes, ela pode ser irreconhecível. Consequentemente, o médico tem de reconhecer as leis, isto é, os conceitos gerais, como qualquer cientista. Mas essa lei está vestida como um fantasma, no perfil singular e individual da pessoa humana. E aí, intervém a prática médica, a intuição médica, o corpo médico. Não somente a cabeça, mas o corpo médico. Um doente não tem o mesmo cheiro que outro doente. Não transpira do mesmo jeito. Não tem o mesmo brilho nos olhos. Portanto, um médico tem de ver, sentir, ter o gosto, o tato, o ouvido e deve adaptar-se de maneira totalmente precisa à individualidade singular daquele sobre o qual se debruça.